abordar um pouco sobre o período da tortura na ditadura e alguns acontecimentos ocorridos nessa época. Na época da ditadura, a tortura era uma prática para penalizar os presos. Tipo assim, são igualmente considerados tortura os métodos tendentes a anular a personalidade da vítima ou diminuir sua capacidade física ou mental, ainda que não causem dor física ou angústia psíquica. As torturas utilizadas no Brasil durante a ditadura militar têm uma estreita ligação com as técnicas desenvolvidas através de experimentos como o do Projeto Multa. Foram trazidas ao Brasil pelos militares e agentes policiais que frequentaram as escolas das Américas. Tomada 9, ação. Aqui iremos ver uma representação de um torturado na época da ditadura. Action. Contudo, a maioria dos torturadores não sobreviviam a esse tipo de situação como o pastor. Já os sobreviventes ficaram afetados psicologicamente ou com alguma deficiência por causa das torturas. Os sobreviventes que sobreviveram. Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época, de 1964 a 1985, caracterizou-se pela falta de democracia, suspensão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressões que eram contra o regime militar. A tortura foi usada desde a chegada dos portugueses em 1500 como meio de obter provas através da confissão. Além disso, a exploração dos índios e a escravidão dos negros são consideradas a maior crueldade histórica do país. Segundo os dados, foram cerca de 1.700.000 africanos escravos trazidos para o Brasil em 300 anos. Durante esse longo período escravista, a violência foi uma das características marcantes desse sistema socioeconômico. As práticas de tortura foram utilizadas com o intuito de controlar e punir as ações dos cativos frente aos seus senhores, além de servir de exemplo para a obediência e bom comportamento dos outros cativos. O chicote, o tronco, a máscara de ferro, o pelourinho eram os recursos mais comuns demonstrando que os castigos obedeciam a critérios racionais, tornando-se eficientes enquanto mecanismo de dominação, exploração e controle sobre o corpo e a mente de milhões de negros e negras da época. Bom, no Brasil, o uso da tortura, seja como meio de obtenção de provas através da confissão, seja também como forma de castigo a prisioneiros, data nos tempos antigos da colônia. Legrada da Inquisição, a tortura nunca deixou de ser aplicada, no Brasil principalmente. No Brasil, durante 322 anos do período colonial e nem posteriormente. A tortura no Brasil sempre teve o seu tabu. E aqui no nosso trabalho relatamos um pouco sobre o que aconteceu nesse período. Antigamente, a forma de tortura, tinha várias formas, tanto como nos negros ou as pessoas do regime militar também. E assim, relatamos mais sobre isso e esperamos que tenha deixado bem claro sobre o que foi a tortura. Já. Bom, eu vou falar sobre o golpe de 31 de março de 1964. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar os avanços das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. O impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país, diante dessa ameaça de guerra civil. Foi feita no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Jango aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em um momento oportuno.
sobreviviam a este tipo de situação, como um pastor. Já os que sobreviveram ficaram Cagando tudo. Tomada 7, ação. Bom, hoje o Gabriel fica rindo. Eu já tô de saco Continua. cheio. Ação. Bom, hoje nós iremos abordar sobre o período da ditadura. Errei. Tomada 5, ação. Bom, hoje nós iremos abordar. Tomada 3, ação. Ação. Bom, hoje nós iremos abordar. Tomada 2, ação. Tomada 4, ação. Mano, tu tá vendo isso aqui, Giovanni?